A turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República e transformar o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, réu pelo crime de coação no curso do processo. O julgamento foi no plenário virtual, concluído nessa madrugada, e a PGR acusa Eduardo de atuar nos Estados Unidos para articular sanções contra autoridades brasileiras. Segundo a denúncia, o objetivo era intimidar, pressionar os ministros do Supremo às vésperas do julgamento que condenou o pai dele, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe. O órgão também denunciou o blogueiro Paulo Figueiredo Filho pelo mesmo motivo. Os dois, tanto o Figueiredo como o Eduardo, dizem ser vítimas de perseguição política. Dani. Na verdade, não. O caso do Eduardo Bolsonaro é muito difícil porque o Eduardo produziu muitas provas contra si mesmo, né? Estou até bastante curiosa para ver a entrevista que ele concedeu para a Letícia Casado. Ele articulou e comemorou sanções durante o processo, agora já finalizado, do pai dele, com o intuito de travar o julgamento, né? O que ele não conseguiu fazer. E agora está respondendo por coação no curso do processo, porque basicamente o que ele fez durante a estadia dele cumpre, gabarita, digamos assim, os requisitos para caracterizar a coação no curso do processo. Eu lembro muito de uma fala do ministro Alexandre de Moraes durante o julgamento da denúncia, dizendo: se a gente não faz nada aqui, como é que a gente vai passar um recado que proteja o juiz que está numa comarca lá do interior e que também está sob ameaça, tem a família ameaçada? Como é que a gente vai dizer para ele: por favor, você aí, não se intimide? Porque se nós que temos segurança, temos estrutura, etc e tal, vamos ceder, o que vai ser do juiz que está lá na comarca? É importante que se pense, se entenda esse processo sob esse prisma, né? Eduardo Bolsonaro fez o que fez a céu aberto, e aí fica complicado defender um desfecho diferente do que o que está se desenhando para ele no Supremo Tribunal Federal. É verdade. Sakamoto. Olha, eu também estou curioso para saber o que a Letícia extraiu do Eduardo Bolsonaro, né? E vamos esperar para ver. Mas Eduardo Bolsonaro já é carta fora do baralho, tanto para a presidência da República quanto para o Senado Federal. Ele pretendia, né, antes inclusive de começar a aventar o próprio nome para suceder o pai, né, ele imaginava a possibilidade de sair para o Senado em São Paulo. E vamos ser sinceros, ele poderia ganhar sim, tinha grande chance de ganhar. Ele foi um dos deputados mais bem votados aqui nesse estado por várias vezes. Né? Nessa forma, ele acabou rifando o próprio futuro. Boa, Sakamoto. Vamos voltar para a TV para exibir essa entrevista. De volta com toda a nossa audiência, vamos mostrar agora um trecho da entrevista exclusiva do deputado Eduardo Bolsonaro. A colunista do UOL, Letícia Casado, ele que está vivendo nos Estados Unidos, falou sobre o futuro do bolsonarismo agora com a prisão do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Eu creio ainda que se nós tivermos uma anistia, o Bolsonaro tirará esse estresse psicológico da condenação, retornará 100% e poderá se apresentar como candidato. Por que não? Eu acho que isso daí seria o saudável na democracia e deixa as pessoas, escolherem. Então não é uma prisão, do Moraes que vai fazer apagar o bolsonarismo. Acho que até que é pelo contrário. O Moraes, ao acelerar e abusar do seu poder, ele aumenta, ele infla a possibilidade de ter ali senadores, principalmente, contra o Moraes para serem eleitos. Ele está impulsionando a candidatura de senadores de direita. Eu acho que esse é o ponto, esse é o jogo real. Agora, é claro, aqueles que não querem Bolsonaro no tabuleiro político vão vender acabou o bolsonarismo, não, ninguém foi para a rua, como se do dia para a noite essas coisas acontecessem. E aí, Sakamoto? Eu creio ainda que... Eu creio ainda o quê? Eu fiquei curioso. Era o comecinho, começou de novo, estava em looping. Tava em looping, na verdade. Eu pensei que ele ia falar que eu creio ainda alguma coisa nova, queria ouvir a crença do deputado federal. Bem, ele está tentando justificar, nesse ponto é interessante que ele está inclusive tentando justificar por que não aconteceu uma comoção popular, né? Na verdade, com a prisão do Bolsonaro. A gente tem visto isso, a Dani comentou, eu comentei, a Josias comentou, não rolou uma comoção, né? O país seguiu sua vida, tirando algumas pessoas que estão de joelhos, rezando aos céus e usando todas as suas crenças para pedir às forças do universo a libertação do ex-presidente,
alguns gatos pingados, o resto do país está preocupado com outras coisas, está tocando a sua vida, né? Então, isso, de certa forma, é ruim para o bolsonarismo, porque Bolsonaro preso, né, poderia ser transformado pelo clã Bolsonaro num ativo. Bem, vamos transformar o limão numa limonada. Já que o nosso pai está preso, já que meu marido está preso, né, vamos, na verdade, usar isso para transformá-lo em um mártir do país. E a gente sabe que quando uma pessoa é transformada em mártir, ela cresce, né? Só que até agora não foi isso que aconteceu, né? Não houve. O Bolsonaro tira, é claro, nas redes sociais, Bolsonaro vai ser martirizado, né? Vai ser deificado, vai ser mitificado, né? O mito finalmente vira mito, tudo isso mais. É claro que isso vai acontecer, faz parte dentro do bolsonarismo raiz, aqueles 13 a 15% da população que, se o Bolsonaro falar pula no abismo, eles pulam no abismo. Contudo, o restante da população não entrou nisso. É claro que tem uma parte que acha que Bolsonaro não devia ser preso, as pesquisas de opinião mostram isso, mas a maioria do país acha que sim, deveria ser punido pelo que fez. E que a anistia não deveria ser concedida a ele. E o Congresso Nacional não sentiu essa comoção das ruas. Se as ruas tivessem sido coalhadas de gente, se tivesse a Paulista fosse forrada, lá, a Avenida Atlântica forrada de gente, né, centenas de milhares, o Congresso Nacional, é claro, que olharia para a anistia com outros olhos, mas o Congresso Nacional, neste momento, vai pensar, pelo amor de Deus, o Centrão, falando, imagina, a gente tem nosso candidato, a gente quer o apoio dele, em troca dele ter uma promessa de que a gente vai ajudar a se ganhar. Mas a gente é nosso candidato, a gente não quer esse BO, não. Aí eles querem um bolsonarista sem Bolsonaro, inclusive, né? Então, o que acontece no final? O Eduardo Bolsonaro tá fazendo de tudo para tentar manter a influência da família, a influência do pai, né? E o que vai contar, inclusive na hora de definir quem vão ser as chapas, não apenas à presidência da República, mas também aos governos dos estados. O Valdemar da Costa Neto tá falando, não, Bolsonaro vai ser consultado, vai definir quem vai ser, quem não vai ser. Vamos ser sinceros, quem vai definir vai ser o Centrão, né? As chapas para governos, as chapas para o Senado, a família quer controlar o Senado a partir de 2027, né? Então deve ter uma ação mais forte nesse sentido. Só que os deputados federais vão tentar reeleição. Os governos, isso aí vai ser questão de cachorro grande, né? Definições de que vão passar, pode até passar por Bolsonaro, mas não apenas, né? No final das contas, é uma briga para manter a influência, como a gente está falando. E só para terminar, Diego, eu acho ainda que na onda que viralizar, né, que ainda não viralizou como deveria ainda, tipo, como deveria, digamos, como poderia viralizar a questão da imagem de Bolsonaro derretendo a tornozeleira e tentando fugir. Isso aí vai pegar tão mal com os estratos da população que acreditavam, não, Bolsonaro é forte, Bolsonaro não foge, né? E aí com aquela imagem, tem um pessoal que não vai acreditar, mas é o bolsonarismo raiz. O restante da população, aquela imagem ainda vai pegar mal. Então o Eduardo Bolsonaro está tentando fazer redução de danos neste exato momento.